só que crucificam Jesus, condenam Jesus à cruz mais uma vez com suas atitudes e seus atos. Não é de pararmos para pensar? Por acaso eu não estou fazendo parte desta grande multidão? Pense comigo, pensa. O segundo grupo é o grupo dos 70. Um grupo escolhido por Jesus para pregar o reino de Deus. Pensem bem, foram escolhidos por Jesus. Foi Jesus que foi lá e chamou eles, 70. Saíram de grupos de 2 em 2 para pregar o evangelho. E quando eles voltaram, Jesus, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome curamos. Meu Deus, que sucesso, né? Pensa bem. Fizemos tanta coisa em teu nome, o nome de Jesus tem poder. Tem poder mesmo, e faz. Só que eles esqueceram para que eles tinham saído. Eles tinham saído para pregar o reino. Curar os enfermos, dar comida aos famintos. É só um meio que nós temos, que nós cristãos temos para atingir o nosso alvo, que é Jesus, que é a salvação. Esse é um dos meios. A cura, alimentar, como eu já disse, é só um dos meios que nós temos para falar sobre Jesus. Jesus está interessado na tua salvação. Como consequência da tua salvação, é que seguem as bênçãos. Então, evangelizar, fazer tantos milagres, é o meio que nós temos para pregar o que realmente nos interessa, que é Jesus. Hoje em dia, a gente vê por aí, né, tanta gente, aqui sal abençoado para isso, não sei o que, água do Rio Jordão, água do Mar Morto, do Mar da Galileia. É usado para isso, é usado para aquilo, é usado para aquele outro. Sim, todos nós podemos ser usados. E todos nós devemos ser usados por Jesus. Mas nós não devemos perder o nosso foco, que é evangelizar, que é ganhar almas, que é pregar o reino de Deus. Esse grupo dos 70, eles estão satisfeitos em pregar o evangelho, mas eles esquecem-se do fim para o qual eles foram enviados. E os meios bastam. Estar hoje aqui pregando é uma honra, como eu falei, só que isso não basta para mim. Isso não basta para nenhum de nós estar num domingo à noite aqui na igreja. Não basta reservar um momento do meu dia para escutar a palavra de Deus. Não basta ajudar os pobres. É bom, devemos. Mas mais importante que tudo isso é pregar o sacrifício de Jesus, a salvação através do sangue do Cordeiro. Estes indivíduos do grupo dos 70, as 35 duplas, elas correm o risco de, no último dia, alegar como está lá em Mateus 7:22. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 22. Eu vou lendo enquanto os irmãos encontram. Pensem bem, irmãos. Esse aqui corre o risco de fazer, o grupo dos 70 corre o risco de fazer parte desse grupo aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Hein, irmãos? O grupo dos 70, lá no grupo dos 70, eu não estou dizendo que todos vão fazer isso, mas muitos lá correm o risco. Se eles estiverem preocupados só com os meios e não com as finalidades, eles vão fazer parte desse grupo aqui. E eu e você? No dia do juízo, será que nós não vamos fazer as mesmas coisas? Pense comigo, reflita, só pense. O terceiro grupo que nós temos aqui é o grupo dos 12 apóstolos. Ah, esse grupo é maravilhoso, né? Que bênção. Foram escolhidos a dedo por Jesus para uma finalidade ainda maior.
em relação ao reino de Deus aqui na terra. Os 70 foram escolhidos para pregar sobre o reino. Os 12 foram escolhidos para serem a liderança de Jesus aqui na terra. Que bênção, né? Jesus tinha uma finalidade, então, torná-los líderes da igreja. Esses 12 seguiram Jesus de perto. Eles estavam em torno de Jesus. Quando Jesus as crianças estavam na volta lá, e Jesus foi abençoar as crianças, eles diziam, dá licença. Né? Então, quando Jesus ia fazer um milagre, eles estavam juntos, vendo o que Jesus ia fazer, como Jesus ia fazer. Eles acompanhavam Jesus em todos os instantes. Eles participaram de todos os milagres de Jesus. Porém, no meio destes aí, havia um que foi o traidor. E ele não foi traidor porque estava escrito nas estrelas. Não, ele deixou o espírito mau tomar conta do seu coração. Eu sempre digo, quando Jesus escolheu Judas para ser o tesoureiro, Jesus não estava dizendo para o Judas, agora eu quero ver se tu vai ser o bom. Não. Jesus estava dizendo para ele, estou te dando uma nova chance de vencer a luta, de vencer a tentação. É uma nova chance que tu está tendo. Irmãos, estamos na igreja hoje, seguindo a Cristo. É uma nova chance que nós temos de obtermos intimidade com Deus, obtermos intimidade com Cristo. Quando a luta vem, não pensa que ela vem para te jogar no inferno, não. Ela vem para te tornar melhor, ela vem para te tornar mais resistente. O nosso organismo, se eu pego uma gripe hoje, para eu pegar uma próxima gripe, aquele vírus tem que ser mais forte do que esse que eu peguei hoje, que eu tenho hoje. Porque o meu corpo cria imunidade. A luta, ela serve para nos dar imunidade. E a gente se desespera. Né? Vamos confiar em Deus e vamos entender que isso é uma chance que Jesus está nos dando. Mais 6 dias vêm pela frente até o próximo domingo estarmos aqui. Muitas lutas nos afligirão durante esta semana. Mas em nome de Jesus, nós aprenderemos com estas lutas e não pereceremos. E domingo que vem estaremos aqui com mais um. Domingo que vem. Porque nós venceremos. Então, irmãos, no grupo dos 12, daquelas pessoas escolhidas a dedo por Jesus, tinha um que seria o traidor. Mas vejam, ele traiu porque ele se deixou enganar. Não vamos cair neste mesmo erro, nesta mesma falha. Na sequência, nós temos um grupo formado por 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quem não conhece aquele corinho bem infantil? Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Né, irmãos? É uma beleza, todos nós cantamos quando era criança, né? É uma bênção de Deus. E então nós temos esses 3 apóstolos de Jesus aí, esses 3 discípulos, eles desejavam mais que seguir e participar do ministério de Jesus. Eles desejavam conhecer Jesus de perto. Eles não queriam conhecer apenas como Jesus fazia para obter poder do céu. Todos os 12 sabiam que seriam os líderes aqui na terra. Mas esses 3 aqui, eles queriam um pouquinho mais. Eles queriam conhecer Jesus de perto. A estes foi revelado detalhes dos mistérios do reino, no episódio da transfiguração. Só os 3 estavam lá, no episódio da transfiguração. Jesus, nós podemos dizer que a glória de Deus desceu naquele lugar, ela desceu. Era tão bom que eles já queriam fazer tendas ali e já instalar o reino de Deus aqui na terra agora, porque é tão bom ter intimidade com Deus, né? Eles já queriam fazer tudo, naquela hora mesmo, imediatamente.
Eles queriam ter essa intimidade com Jesus, seguir Jesus, conhecê-lo de perto. Eles desejavam fortemente seguir Jesus de perto. A esses 3 discípulos aí, foi mandado lançar a rede à direita, e aquele milagre maravilhoso, muitos peixes. Foi no culto da vitória, quarta-feira, foi falado sobre esta palavra aqui. Muitos peixes, passaram uma noite inteira trabalhando, e já estava amanhecendo, o desgosto tomando conta do trabalho deles, e agora chega alguém lá da praia e grita: lancem a rede para o outro lado, para a direita. Eles lançaram a rede e a solução para os problemas daquela noite veio ali. Vejam bem, eles desejaram conhecer a Jesus, e Jesus entrou com providência naquela hora. Esses mesmos 3 discípulos foram convidados na noite que Jesus foi traído, eles foram convidados a ir um pouquinho adiante com Jesus, lá no Getsêmani. Eles foram convidados a ir um pouquinho adiante, para orar um pouquinho de mais perto com Jesus. Os 12 foram até uma altura, daí depois Jesus convidou Pedro, Tiago e João para irem adiante ainda orar. E Jesus deixou eles em uma determinada altura e seguiu adiante ainda, e quando Jesus voltou, os 3 estavam dormindo. Este mesmo grupo era o grupo daqueles que desejava conhecer a Jesus, mas foi um grupo vencido pelo cansaço num determinado momento. Irmão, até agora, nós falamos sobre a grande multidão que seguia Jesus, nós falamos sobre o grupo dos 70, nós falamos sobre Pedro, Tiago e João. Não te enquadrou em nenhum grupo ainda? Pensa, analisa, reflita. Tu que está me escutando nesta noite, eu não sei o que tu fez neste dia, eu não sei o que tu fizeste. Será que os teus atos hoje não te distanciaram um pouco mais de Deus? Tu fez alguma coisa para buscar um pouco mais de intimidade com Deus? Pensa, o que tu fez ao longo deste dia? E entenda que tu estás tendo uma oportunidade neste momento de rever e vencer. Jesus te concede esta oportunidade. O último grupo é o grupo representado por uma pessoa só, que é João. João era aquele apóstolo que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, numa demonstração de entrega total, numa demonstração de confiança. Ele se entregou plenamente a Cristo. Ele podia chegar e abraçar o Mestre. Era prazeroso para ele andar ali do lado de Jesus, de mãos dadas com Jesus. Uma demonstração de entrega, uma demonstração de confiança que João demonstrava ao reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Um detalhe interessante, ele foi até a cruz com Jesus. Ele foi até a cruz. Jesus sabia que não era necessário João morrer na cruz, mas ele foi até a cruz com Jesus. Ele não teve medo de ser perseguido, porque naquele instante da crucificação era um risco seguir Jesus. Era perigoso. E quem é que vai sair, quem é que vai andar se arriscando por aí hoje em dia? Se tu sabes que é perigoso andar de madrugada, sozinho, num determinado lugar, tu não vai, por uma razão lógica. No entanto, João, melhor dizendo, foi até a cruz com Jesus. Ele recebeu a incumbência, na cruz, lá, ele recebeu a incumbência de cuidar da mãe terrena de Jesus. Pensem bem, o valor
que o próprio Jesus estava entregando para João. Ele estava lá perto. Por que será que os outros discípulos não ganharam uma incumbência semelhante? Porque na hora eles não estavam lá. Será que Jesus não tinha discípulos com mais poderes aquisitivos, com mais renda, com melhor renda para poder sustentar?